E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao OpenTI. Quem vos fala é o Profeta. E no vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre virtualização no Linux. Esse conteúdo se enquadra aqui nos nossos conteúdos organizados em conteúdos Linux e é um subconteúdo de Linux e, enfim, virtualização, beleza? Eu estou trazendo esse tópico para vocês porque eu estou estudando recentemente algumas coisas relacionadas a isso e acho que é um bom momento para bater esse papo com vocês, beleza? Mas, enfim, vamos tomar aquele gole de café para poder iniciar o nosso conteúdo. Nice. Considerações iniciais. A virtualização que abordaremos aqui será a de máquinas virtuais, muito conhecidas como VMs. Embora existam outros tipos, como containers, nosso foco será exclusivamente na emulação de sistemas completos, beleza? No futuro eu pretendo trazer conteúdos relacionados a containers e afins, mas nesse conteúdo específico a gente vai focar exclusivamente nisso. Vamos ver uma rápida introdução sobre o conceito geral de virtualização. A virtualização é uma tecnologia que utiliza software hypervisor ou hypervisor do inglês para criar camadas de abstração sobre o hardware físico, permitindo a execução simultânea de múltiplos sistemas operacionais e aplicações em uma única máquina, otimizando recursos, reduzindo custos de TI e facilitando a gestão de servidores e redes. Beleza? Isso é um conceito mais técnico, né? Mas vamos ver como isso se aplica na vida real. Aí aqui temos um tópico que é os componentes de virtualização no Linux. Existem diversas formas de virtualizar no Linux. Algumas utilizam softwares tudo em um, como o VirtualBox, enquanto outras utilizam diversos componentes independentes que se conectam como peças de um quebra-cabeça. Esse segundo caso é a base da virtualização profissional no Linux, composta por 4 pilares principais. Nesse caso, pessoal, eu estou citando esses 4 pilares aqui, mas eles não são exclusivos e únicos. Existem tecnologias como, por exemplo, nesse caso do QEMU, ele é um emulador de hardware. E existem diversos outros tipos de emuladores, mas no mundo do Linux, esse conjunto aqui desses 4 são muito comuns, muito utilizados e vai ser o foco aqui do nosso vídeo, beleza? Então vamos falar um pouco mais sobre cada um. Nós temos aqui o primeiro pilar, que é o KVM. Vamos ler aqui a descrição dele. O KVM, Kernel Based Virtual Machine, é uma tecnologia de código aberto que transforma o kernel do Linux em um hipervisor. Na prática, ele permite que o Linux atue como a base para rodar múltiplas máquinas virtuais independentes. Dependendo de outros softwares, diferente de outros softwares de virtualização que rodam por cima do sistema operacional, o KVM é nativo. Ele faz parte do código do Linux, o que dá às máquinas virtuais um acesso extremamente rápido e direto ao hardware, como processador, memória e disco. Então, o KVM, aqui como diz, ele é um hipervisor. Eu não vou ler a descrição completa aqui, se vocês quiserem, deem uma pausa no vídeo para entender do que se trata. Mas, enfim, ele é um dos módulos do kernel do Linux, ou seja, faz parte do sistema operacional. E ele é responsável por dar acesso às máquinas virtuais diretamente ao hardware que a gente está utilizando no nosso computador. Como um exemplo, a gente tem o processador, então nós podemos selecionar alguns núcleos do nosso processador e deixar ele com a nossa VM com acesso direto a ele. Ou seja, não vai ter intermédio de outras camadas entre a nossa máquina virtual e o processador. Ela vai, digamos assim, estar junta diretamente com os núcleos. Continuando, nós temos aqui o QEMU,
Vamos ver aqui a descrição dele, essa descrição oficial da própria documentação dele, um pouquinho grandinha, mas eu achei melhor colocar ela inteira. Então, o QEMU, que é uma abreviação de Quick Emulator, é um emulador e virtualizador de máquinas genérico de código aberto. O QEMU pode ser usado de diversas maneiras. A mais comum é para emulação de sistema, onde ele fornece um modelo virtual de uma máquina inteira, como os componentes de CPU, memória e dispositivos emulados. Para executar um sistema operacional convidado nesse modo, a CPU pode ser totalmente emulada ou pode funcionar com um hipervisor como o KVM, que foi o caso que a gente citou anteriormente. Aí, além do KVM, a gente tem o Xen e o Hypervisor Framework, para permitir que o sistema operacional convidado seja executado diretamente na CPU do host. A segunda maneira suportada de usar o QEMU é a emulação em modo de usuário, onde o QEMU pode executar processos compilados para uma CPU em outra. Nesse modo, a CPU é sempre emulada. O QEMU também fornece vários utilitários de linha de comando independentes, como o utilitário de imagem de disco, QEMU-IMG, que permite criar, converter e modificar imagens de disco. Então, pessoal, o QEMU, ele é, digamos assim, não que ele seja mais importante que os demais, mas ele é um dos núcleos centrais para poder fazer as VMs funcionarem. Enquanto o KVM ele dá acesso ao hardware, o QEMU é quem cria a máquina virtual em si e orquestra o funcionamento de todos os componentes. Então, através dele, a gente pode criar as redes, pode emular unidades de disco, redirecionar coisas de uma máquina para outra, interligar elas através de redes e afins. Então, ele é assim, algo muito importante nesse processo, embora também existam outros equivalentes a ele no mundo da emulação, mas ele é assim, um dos componentes mais utilizados no Linux, assim, de modo geral. Seguindo, nós temos o libvirt. Vamos ver aqui a descrição dele. O libvirt é uma biblioteca de software API de código aberto acompanhada por um daemon libvirt-d e um utilitário de linha de comando vish. Sua principal função é fornecer uma camada de abstração genérica para gerenciar diferentes tecnologias de virtualização, hipervisores. Então, pessoal, nesse ponto, o libvirt ele está em uma camada muito interessante do ponto de vista dos usuários avançados, vamos dizer assim. Através dele, a gente consegue configurar uma máquina virtual e, a partir disso, executar ela em diversas tecnologias de emulação diferentes, como, por exemplo, a gente vai utilizar aqui o QEMU, mas tem outros emuladores que são compatíveis com o libvirt. Então você pode configurar tudo em um único ponto e depois executar em diversas outras tecnologias de emulação, sem ter que, digamos assim, aprender cada uma delas diretamente. Quanto mais profundo for o seu conhecimento em relação aos softwares de emulação, melhor, porque você vai ter, digamos assim, uma base mais técnica para poder personalizar a configuração da sua máquina de uma forma muito mais eficiente. Mas, de modo geral, se você dominar o libvirt, você vai ter uma ferramenta que vai, digamos assim, resolver 99% dos seus problemas, beleza? Então, ele meio que funciona em uma camada de abstração que você utiliza ele para poder interagir com vários emuladores diferentes. Entendam isso. E por fim, nós temos aqui o Virtual Machine Manager. Vamos dar uma olhada aqui na descrição dele. O Virtual Machine Manager, Virt Manager, é uma interface gráfica de usuário desenvolvida pela Red Hat para gerenciar máquinas virtuais. Ele serve como uma ponte visual para simplificar o controle de tecnologias complexas que geralmente rodam via linha de comando. Ele utiliza a biblioteca libvirt para se comunicar com o sistema, permitindo que você crie, edite, inicie e pare máquinas virtuais de forma intuitiva, sem precisar decorar comandos extensos no terminal.
Então, pessoal, dentre todos esses pilares aqui que a gente comentou, as peças do quebra-cabeça, o Virt Manager ele é a parte que mais interage com o usuário. Através dela a gente realmente clica nas coisas, vê alguns gráficos, tem todas as janelas que, no final das contas, é uma abstração visual do libvirt. Tudo que a gente fizer aqui no Virtual Machine Manager, que eu vou ficar chamando de Virt Manager para simplificar, é posteriormente transformado em comandos para o libvirt, que por sua vez é quem, digamos assim, começa a fazer a orquestração geral da sua máquina virtual. Mais à frente eu vou mostrar para vocês um exemplo de como isso realmente funciona, beleza? Mas vamos continuar aqui. Cada um deles executa uma função especial no processo de virtualização. Então, para facilitar o seu entendimento, você deve pensar que eles trabalham em camadas diferentes. Vamos falar sobre cada uma delas. Aí nós temos aqui um tópico que são as camadas da virtualização. Elas estão organizadas na ordem, mais ou menos, em que a máquina virtual é criada, digamos assim, do ponto de vista do usuário. E na camada 1 nós temos, como eu falei, o Virtual Machine Manager. O Virtual Machine Manager é um software que permite ao usuário interagir com as máquinas virtuais por meio de uma interface gráfica, que é muito útil para quem não tem familiaridade com a linha de comando, pois todos os outros componentes funcionam essencialmente por essa interface. Ou seja, novamente, através dele você consegue clicar nas coisas e interagir com a máquina virtual, digamos assim, de uma maneira mais útil para o usuário final. Aí nós temos aqui a camada 2, que é o libvirt. O libvirt é um tipo de tradutor multilínguas. Através dele você pode configurar uma máquina virtual e executá-la em diversos softwares de emulação diferentes, como a gente falou anteriormente. Em seguida nós temos aqui na terceira camada o QEMU. O QEMU, por sua vez, é quem cria a máquina virtual em si, mas as suas atribuições vão muito além disso. Através dele você pode simular e configurar dispositivos de hardware como unidades de disco, redes, telas e muito mais. Ou seja, no final das contas, ele é quem realmente, digamos assim, cria os componentes da sua máquina virtual, faz a emulação em si dos hardwares e dos outros componentes do sistema. E por fim nós temos a camada 4, que é o KVM. O KVM atua fornecendo suporte à virtualização direto no kernel, permitindo que as máquinas virtuais usem, por exemplo, os recursos do processador de forma quase nativa. Ou seja, ele faz a ponte entre, digamos assim, no caso do processador, é a ponte direta entre o processador e a máquina virtual que o QEMU está criando. Para poder entender mais profundamente isso, nós vamos colocar a mão na massa e vamos criar uma máquina virtual para mostrar um pouco do funcionamento de tudo isso que eu falei para vocês. Para mostrar o funcionamento real e a integração dessas ferramentas, vamos criar uma máquina virtual e rodar uma distro Linux em modo live. Para quem não sabe, o modo live é o modo em que você inicia o sistema operacional direto do pendrive bootável, ou então a partir de uma ISO, por exemplo, e roda ele sem precisar fazer a instalação. Então a gente vai simplesmente executar, mas não vamos instalar ela em si, beleza? Então, primeiro passo, primeira demonstração aqui do mão na massa é criar uma VM no Virtual Machine Manager. Então vamos criar isso ao vivo. Deixa eu reorganizar aqui as janelas para poder facilitar para a gente. Aqui está a minha janela do Virtual Machine Manager. Como eu falei anteriormente, ele é a camada gráfica. Ele está, digamos assim, do ponto de vista do usuário, é a janela onde a gente interage com as máquinas virtuais. Vocês podem ver que eu já tenho diversas aqui. Eu alterei o nome da maioria delas porque são umas máquinas pessoais minhas, então só por questão de privacidade mesmo. Mas vamos criar uma aqui do zero para vocês entenderem o funcionamento, beleza? Para isso vamos clicar aqui nesse botão que é de criar nova máquina virtual.
Eu quero que vocês se atentem que a partir daqui a gente vai utilizar esse ajudante, essa janela de ajuda do próprio Virtual Machine Manager que vai nos guiar até a criação da nossa máquina virtual. Para isso, vamos selecionar aqui essa primeira opção mesmo, que é realizar a instalação através de uma mídia local, uma ISO ou CD-ROM, continuar. Vamos selecionar a ISO que a gente vai utilizar. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o seu gerenciador de arquivo, essa janelinha, onde nós podemos clicar aqui em Browse Local para selecionar a ISO do nosso sistema em questão. Eu vou selecionar aqui uma ISO do Ubuntu que eu já tinha realizado o download. E automaticamente ele já carregou aqui as informações e descobriu que se trata do Ubuntu 24.04 LTS. Beleza? Eu quero que vocês se atentem muito nisso. Esses dois pontos, que é a seleção da ISO e também o tipo do sistema. Isso aí a gente vai falar um pouco mais sobre eles mais à frente. Então vamos continuar. Aqui a gente tem a seleção do hardware que a gente vai querer utilizar na VM. Eu vou deixar aqui o padrão de 4 GB e 2 núcleos de processamento do meu processador. Vamos continuar. Nessa parte a gente tem a opção de selecionar uma unidade de disco para nossa VM. No nosso caso, como nós vamos utilizar em modo live, não é necessário. Então eu vou desmarcar ela, clicar em continuar. Aqui eu vou definir o nome da minha VM, vou colocar aqui VM teste. E só para vocês verificarem, aqui também a gente tem algumas configurações da rede da VM. Ou seja, eu vou utilizar a rede padrão dela, default. E com isso nós já temos todas as configurações da VM feitas. Eu vou clicar em finalizar e ela vai automaticamente iniciar a máquina virtual. Olhem bem. Finish. Já iniciou a máquina virtual. Agora eu vou continuar aqui na instalação, no instalador do Ubuntu. E assim que carregar aqui eu vou mostrar para vocês mais ou menos qual foi a linha temporal do que aconteceu, beleza? Vou dar um momentinho. E sistema operacional inicializado. Beleza, então deixa eu só tentar guiar aqui para vocês o que foi que aconteceu. A gente seguiu aquele guia de instalação do Virtual Machine Manager. Quando a gente clicou em finalizar a máquina virtual, ele converteu todas aquelas configurações que nós fizemos para comandos do libvirt. O libvirt, por sua vez, interpretou os comandos que nós fizemos e que foi mandado para ele, converteu isso para configurações do QEMU e automaticamente ele inicializou a máquina virtual com base no que o libvirt mandou para ele e que, por sua vez, o Virtual Machine Manager mandou para o libvirt. Uma vez que a máquina virtual foi mandada para cá, o QEMU a executou e começou a utilizar automaticamente o KVM. Ou seja, pegou aqueles núcleos de processamento e já deixou disponível para o sistema operacional. O resto foi automático, né? A gente tem aqui a nossa máquina virtual rodando. A gente pode interagir com o sistema e tudo. Como eu falei, a gente está em modo live. E aqui a gente pode interagir com o sistema normalmente. Ou seja, nossa máquina virtual já está criada. Agora eu vou finalizar aqui a nossa máquina virtual. Para esse exemplo já foi suficiente. Vou aqui desligar ela. Power off. Enter. Aqui nossa máquina foi encerrada. Já está desligada aqui. E vamos para o próximo exemplo, que é realizar a criação dessa mesma máquina virtual sem a ajuda do Virtual Machine Manager. Vamos fazer isso diretamente pelo libvirt. Para fazer isso, nós temos aqui algumas configurações que eu quero mostrar para vocês do que se trata.
olha só, aqui nós temos o comando. Essa ferramenta de linha de comando virt install, ela é uma ferramenta de linha de comando do virtlib, e ela serve exclusivamente para criar as máquinas virtuais. Nesse ponto nós temos aqui alguns parâmetros que a gente vai adicionar que são relevantes para a criação da máquina virtual. Eu quero que vocês se atentem em que fases da criação da máquina virtual eles são equivalentes do ponto de vista do Virtual Machine Manager. Então deixa eu só criar aqui para mostrar para vocês novamente. Nós temos, por exemplo, aqui a seleção da ISO ou CD-ROM, que seria aqui o equivalente a esse parâmetro CD-ROM, e o caminho onde está a imagem ISO do Ubuntu. Seguido, nós temos aqui OS variante, que é o tipo do sistema operacional, que nesse caso seria esse campo aqui que o Virtual Machine Manager detectou automaticamente. Se a gente continuar, deixa eu só selecionar aqui novamente. Se a gente continuar, aí nós temos aqui a memória e os CPUs, que são definidos aqui no Virt Manager através desses parâmetros. RAM 4096, CPUs 2. E continuando, nós não temos nenhuma unidade de disco aqui definida, então vamos simplesmente também desmarcar aqui. E por fim, nós temos aqui o nome da VM, que no nosso exemplo foi VM test, e que no comando aqui direto do virt install, ele seria feito através de --name VM test, e a rede seria definida dessa forma aqui também, network igual default, que também está aqui. Então vocês podem ver que todo esse processo gráfico, ele no final das contas vai ser convertido para algo como esse comando. Aqui dá para adicionar inúmeras outras coisas, mas digamos assim, do ponto de vista do nosso exemplo, que é uma coisa muito básica, isso aqui é só para exemplificar para vocês que o Virtual Machine Manager, ele é uma ferramenta que tudo que você faz aqui nela é posteriormente mandado aqui para o libvirt e é interpretado por ele, beleza? Então eu vou aqui cancelar e vamos executar essa VM através da linha de comando, para vocês verem que vai dar não exatamente, mas um resultado muito próximo. Então deixa eu abrir aqui o meu terminal, eu vou colar esse comando e vou dar Enter. Deixa eu até puxar ele aqui para o outro lado. E Enter. Vou colocar aqui a minha senha de administrador. Deixa eu ver aqui o que foi que eu coloquei de errado. Não, acho que eu já tenho uma VM com esse nome. Então deixa eu deletar aqui. Delete. Novamente. Recriei. E aqui está a nossa VM rodando novamente. Vou deixar ele iniciar. E voilá! Nossa VM iniciou da mesma maneira. Então aqui eu quero que vocês se atentem que essa janelinha aqui, ela não é uma janela do Virtual Machine Manager. Ela é uma janela mais genérica, fornecida pelo próprio libvirt, beleza? Então nada do que a gente fez agora, a partir de quando a gente digitou o comando, foi realizado pelo Virtual Machine Manager. Ele foi totalmente inutilizado. A VM até aparece aqui na listagem dele, mas é porque ele fica monitorando o que está acontecendo no libvirt, mas ele não teve nenhuma interação, nenhuma relevância no processo de criação dessa VM aqui, beleza? Então, daqui tudo funcionando de novo. E eu vou finalizar essa máquina virtual. Vou ligar. Power off. E vou finalizar, fechar ela aqui. Enter. Máquina virtual fechada.
Beleza, então eu quero mostrar para vocês aqui um outro ponto. Como eu mostrei para vocês, esse comando aqui foi praticamente equivalente a criar a máquina virtual através do Virtual Machine Manager. E também, como eu falei, o libvirt ele é um tradutor. Então, todos esses comandos aqui são traduzidos para algo que o QEMU vai interpretar. E no final das contas, a gente pode configurar o QEMU diretamente para executar essa máquina virtual também. No nosso caso, um comando equivalente diretamente para o QEMU seria esse daqui. Só que já dá para ver que sim, é um comando bem mais complexo. Aqui eu não cheguei a testar esse comando, eu estou colocando aqui simplesmente por assim, uma questão didática. Mas vocês podem ver que assim, a forma como ele é estruturado aqui no libvirt é bem mais, digamos assim, humana de ser interpretada do que esses outros comandos aqui. Embora também não seja nenhuma coisa de outro mundo, mas a diferença é que se você tivesse que executar uma máquina virtual, essa mesma máquina virtual em outro sistema no futuro, você teria que, digamos assim, aprender todos os comandos equivalentes a isso da outra tecnologia que você vai estar utilizando. E já com o libvirt, você não tem essa dor de cabeça. Você configura tudo em uma única língua, que é a língua do libvirt, e ele transforma isso para as outras tecnologias que você for utilizar, beleza? Eu acho que por enquanto é isso. Esse vídeo foi um pouco mais genérico, porque, como é que eu posso dizer? Eu pretendo trazer outros conteúdos relacionados à virtualização, só que eu queria explicar para vocês um pouco do conceito geral. Então, no futuro eu vou trazer alguns conteúdos exatamente sobre as tecnologias de virtualização em si que eu falei aqui, como o KVM, QEMU, o libvirt e o Virt Manager. Vou trazer conteúdo sobre como utilizar cada um deles de forma bem mais aprofundada. Esse aqui foi só uma degustação de como funciona tudo. E é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse conteúdo, deixe o like. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso vai me dar uma força para eu continuar trazendo conteúdos aqui para vocês, beleza? Vejo vocês em breve. Falou!